nessa manhã, ver rostos novos. Estamos recebendo aqui um casal muito querido, inclusive, que primeira vez vem aqui. E o Hélio, apesar de ser a primeira vez que a gente vê olho no olho, parece que essa amizade é mais antiga, né? Não foi surpreendente encontrar. São gente que tem chegado até nós através dos cultos que são transmitidos pelo YouTube. Por isso eu incentivo você, né? Pega o link e envie para os seus amigos, parentes, vizinhos, familiares. Quanta gente não tem chegado até nós, de longe, né? Esse casal de Santa Isabel. É uma alegria receber a Érica e também as meninas, viu? Quem está aqui dentro do templo está vendo, Carol e Bianca, né? Essas meninas bonitas estão no nosso meio, louvado seja Deus. Ok, o tema da nossa meditação nessa manhã é metamorfose ambulante, e quem é fã de Raul Seixas não tem nada a ver com ele, tá? Durante um tempo da minha vida, que durou meses, eu não podia andar, não tinha forças, ficava a maior parte do tempo deitado, não conseguia ficar de pé, nem tomar banho sozinho. As pessoas, principalmente que moravam em casa, tiveram muita paciência comigo, me ajudando o tempo todo. Então, no começo, eu só conseguia andar com a ajuda deles. Com o tempo, escorando na parede ou nos móveis, eu também conseguia. Não foi fácil. Mas depois que eu completei 1 ano de idade, eu comecei a correr pela casa, e aí tudo ficou muito mais fácil. Foi difícil. E desde então, eu tive outras transformações, né? Eu fiquei adolescente, a voz engrossou, pelos começaram a nascer no rosto, e adolescente fica orgulhoso, né? Aparece 5 pelos, fala assim, já sou homem. E o tempo foi passando, as forças foram, hoje eu estou na meia-idade, significa que o bíceps virou pânceps, cabelos começaram a ficar brancos, mas eu ainda os tenho, né? Isso é motivo de gratidão, e breve eu vou entrar no time daqueles que conseguem os melhores estacionamentos nos shoppings, né? O time dos idosos. Não tenho pressa não, mas esse dia vai chegar. São transformações próprias da vida. Todo mundo passa. Quer dizer, nem todos, né? Tem alguns que são recolhidos antes. Mas nessa manhã eu quero falar de uma transformação das mais importantes. Essa sim, muita gente não passa por ela. É a transformação do homem natural para o homem espiritual, o homem à semelhança de Deus. Todos nós que nascemos, assim como o Henry, que foi consagrado nessa manhã, nasceu como uma pessoa natural. E com o passar do tempo, através do agir do Espírito Santo, a gente vai sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. Apesar de ser a obra do Espírito Santo, e já foi falado aqui durante o louvor, existe uma participação humana nesse processo. Não é algo automático que apenas Deus opera. Nós participamos, se quisermos. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo era apóstolo, ele era autoridade para plantar a igreja. Ele podia simplesmente ordenar. Mas alguns textos assim
curiosos, onde se faz um apelo. Aqui não é apenas uma ordem, vem das entranhas do apóstolo. Era algo importante demais. Ele estava chamando a atenção. Ele falou assim: eu não estou falando agora apenas como apóstolo. Eu estou rogando a vocês pelas misericórdias de Deus. O que ele roga aqui? O que ele está apelando para os crentes lá em Roma? Que levassem a vida com Deus a sério. Porque com Deus não se brinca. Se Deus é Deus, e nós cremos assim, amém? Deus é Deus. Deus é santo. Ele é excelso, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Ele está lá e nós aqui. E se Deus é tudo isso, e nós cremos que Ele é, e a Bíblia afirma que Ele é, então a gente tem que levar a nossa vida com Ele a sério. Não é como aquela antiga apresentadora de programa infantil que se referia a Deus como o cara lá de cima, sem reverência nenhuma, sem respeito nenhum. Deus é santo, Ele tem que ser levado a sério. E essa seriedade implica no quê? Ele diz aqui, em oferecer a própria vida de modo radical a esse Deus, como um sacrifício. Aqui a gente vê a radicalidade da vida cristã. Por quê? O que era o sacrifício? O sacrifício era um sistema religioso, onde se pegava um animal e matava esse animal, derramava o seu sangue no altar, para que os meus pecados fossem pagos através desse animal. É isso. Então, o sacrifício era o quê? Era uma atitude radical. Alguém perdia a vida. Era fim de linha. Só que aqui ele está falando assim, que o nosso sacrifício não deve ser assim. Deve ser um sacrifício diferente, sacrifício vivo. Os crentes, então, devem entregar a sua vida, devem dedicar a sua vida a Deus. Não é morrer para Deus, mas é viver para Deus, que é bem diferente. A gente precisa, irmãos, aprender a colocar as nossas vidas todos os dias na presença e a serviço de Deus, porque nós não nos pertencemos. Nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida a Deus. E esse foi o gesto do Eduardo e da Aninha essa manhã. Falou assim: essa criança não é minha, ela é de Deus. E nesses primeiros anos, na primeira infância, o Henry não tem capacidade de decisão, ele não tem critérios para fazer escolhas. Então, os pais, entendendo que o Henry não pertence a eles, e pertence a Deus, tem que procurar entender qual que é a vontade de Deus para criar essa criança e ela crescer bem. E nós esperamos isso, nós oramos por isso. O Henry ainda vai crescer, ele está vivendo esse tempo difícil, igual eu vivi, né? Não tem forças para ficar de pé, tem que ser banhado, a fralda tem que ser trocada, mas breve estará correndo aqui na igreja, deixando a mãe aflita. Falei assim: meu Deus, vai atrapalhar a pregação do pastor. Não tem problema, traga a si mesmo, né? Isso aqui é uma família. Mas não é apenas um sacrifício vivo, onde eu dedico a minha vida para Deus, mas santo e agradável a Deus, diz o texto. Qualquer coisa menos do que o nosso melhor, o perfeito, o puro, desonra a Deus, não é digno de Deus. Para Deus não se dá resto, não se dá sobra. É que não tive tempo para orar hoje, eu não tive tempo para ler a Bíblia, minha vida é muito corrida, né? Não tive tempo de ir para o culto, cultuar o meu Deus. É a filosofia da sobra, é o princípio da sobra. Deus nós honramos, isso Paulo está falando. Veja o que Jesus diz lá em Mateus 5,48. Nada menos do que sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Gente,
Se essa é a vontade de Deus, você há de concordar comigo. Deus precisa fazer um milagre na minha vida. Eu não sei, eu não sou, mas na minha tem que ser um milagre. Se Deus quer que eu seja perfeito, e eu sei o que eu sou e como sou, eu sei que eu estou muito longe. Eu estou muito, mas muito longe. Tem um universo de distância de onde eu estou para onde eu devo chegar. Muita coisa tem que mudar. E aqui ele está dando uma direção. Verso 2 de Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme. Aqui na igreja tem muitas moças que sabem fazer bolo. Louvado seja Deus. Só que esse bolo não tem chegado na casa pastoral. Misericórdia, né? Eu vou fazer uma pergunta muito difícil. Quando você quer um bolo em formato de coração, que tipo de assadeira você escolhe? Pergunta difícil. Foi mais fácil. Um bolo quadrado. Que tipo de assadeira? Quadrado. Obrigado, amorzinho. Alguém tem que ajudar o pastor hoje. Conformar é isso, é tomar forma, se assemelhar. E a Bíblia está falando assim que a gente não deve tomar forma, o molde do mundo. O mundo tem um jeito próprio de viver. Não tem? O mundo tem. Basicamente é o quê? É viver segundo a própria vontade. O mundo é assim. A cartilha do mundo é: a minha vontade é que conta. E não considera a vontade de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus. Por isso que a sociedade, as pessoas estão como está hoje, lá fora, essa bagunça toda. O que tem? Qual que é o padrão do mundo? É vontade egoísta, é violência, famílias desestruturadas, políticos corruptos. A gente vê, nunca teve tanta riqueza no mundo, mas acontece que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E quem está lá não pensa no de cá. E sabe que os crentes não estão muito diferentes disso. Né? Os crentes estão parecendo com gente do mundo. A gente abre as redes sociais, coisa mais comum é ver um crente denunciando, apontando o pecado de outro crente. É um pastor acusando outro pastor. É igreja contra a igreja. E, em vez da gente dar um bom testemunho, a gente tem dado motivo, né, do mundo duvidar. Afinal de contas, que diferença há entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus? Ao invés de pregar o Evangelho e ser o bom perfume de Cristo, as pessoas estão tendo esse tipo de atitude. É espetada em membro, às vezes, da própria igreja. Como é que o mundo está? O mundo, por exemplo, hoje, ela defende aquilo que Deus chama de pecado. O mundo defende. E crentes, muitas vezes, estão indo nessa direção. E ataca aquilo que a Bíblia disse era a vontade de Deus. Não é só defender o pecado. Aquilo que é o certo, eles são contra. O politicamente correto hoje, muitas vezes, é aquilo que Deus abomina na sua palavra. Isso é conformar com o mundo. Né? Muitas ideias. Ora, o mundo pensa assim, não tem muito problema, porque não conhece a Deus, não conhece a verdade de Deus, mas quando os crentes começam a viver assim, é preocupante. Hoje tem muita confusão dos crentes, hein? Eles confundem amar o próximo, amar a pessoa do pecador, eles confundem com amar o pecado, ou concordar com o pecado. A gente tem que aceitar uma mentalidade assim, forjada, né, pela sociedade sem Deus, e não pela palavra de Deus. Hoje em dia, a gente falar em casamento monogâmico e heterossexual
é quase que considerado homofobia. Você não está falando nada contra. Mas se a gente afirma isso de púlpito, eu estou afirmando, porque a palavra de Deus assim afirma, porque se as pessoas não sabem a verdade, como elas vão poder se arrepender do pecado? E como vai se chegar a Deus? Não tem problema. Vai ter perseguição? Que tenha perseguição. A palavra de Deus diz, lá no primeiro século, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Uma igreja que não tem nenhum tipo de perseguição é uma igreja onde o mundo já entrou e faz parte dela. Já não há mais diferença. É trevas, é disfarçado de luz. Não estou falando que a gente deve vomitar em cima das pessoas seus pecados. A gente deve levar a luz de Cristo com amor. Com amor. A sensação que eu tenho é que até mesmo os crentes hoje estão buscando ser muito agradável para as pessoas, em nome de conquistá-lo para Cristo. Mas esse ser agradável, muitas vezes, faz com que esse crente, ele venha se despir da santidade, de uma vida que agrada a Deus, para ser igualzinho quem está lá fora. E assim, quem vem de fora, uma vez eu falei aqui, uma vez que eu fiquei muito preocupado, quando eu estava evangelizando o meu barbeiro. Evangelizar barbeiro é perigoso, hein, gente? Quando ele está fazendo a barba, que você fala besteira, ele passa, não é? Então eu falava com cuidado. Então ele começou a frequentar a nossa igreja de vez em quando, e uma outra vez ele falou de boca cheia, pensando que estava me agradando. Eu falei assim, pastor, eu falo para todo mundo, vamos lá na igreja Holiness, lá é muito bom, né? Ele estava indo num lugar que eu não vou falar aqui, mas falou assim, ó, é igualzinho lá. Quando ele falou que é igualzinho lá, eu falei, tem alguma coisa errada. Ou o povo de lá se converteu, ou aqui está tudo errado. Né? E eu comecei a ficar preocupado com esse tipo de fala. Falei assim, qual a diferença que nós estamos fazendo aqui nessa cidade? Não chamar o pecado de pecado para não ofender. Usar a palavra pecado hoje em dia, o pessoal fala assim, é anacrônico, pastor, não se fala mais. Hoje a gente vive num tempo de pluralidade, não tem mais uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, tem que respeitar as pessoas, pastor. Eu respeito a decisão de todos, mas aqui, a ideia não é a vontade das pessoas, quem quer que seja, nem a minha. Na igreja a gente prega a verdade de Deus, a vontade de Deus, nem que seja contra a minha vontade. Senão a gente perde o sentido de existir. Então, por isso a gente precisa, o que ele diz aqui? Temos que renovar a mente. Renovar a mente. Um exercício constante, renovar a mente. Ele diz transforme-se. Sabe essa palavra transforme-se? Do grego é o verbo metamorfo. Da onde vem a nossa palavra bem conhecida, metamorfose. Até as meninas já estudaram na escola. Metamorfose é aquilo que a lagarta faz, né? Ela transforma em borboleta. Olha só, é uma mudança radical, não é? É uma transformação linda. E é uma vez para sempre. A lagarta virou borboleta, já era. Borboleta para sempre. Enjoei de voar. Eu quero me rastejar, eu quero comer folha. Não dá certo. Já aconteceu e pronto. Né? É uma vez por todas. Só que no crente é diferente. Essa transformação do crente, diferente da metamorfose da borboleta, é um processo contínuo, que só vai se completar lá. Aqui na terra, ninguém está completo. Olha só o que Paulo fala sobre essa mesma ideia, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, ou na revista atualizada, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, se ele diz aqui que nós estamos sendo transformados, sempre estamos sendo, significa o quê? Que não estamos prontos. A gente nunca é uma borboleta completa, vistosa, né, com capacidade de voar por conta própria. Nós estamos sendo transformados.
Portanto, nós não somos pessoas acabadas. Nós somos pessoas prontas. Ninguém está. A gente começa assim funcional, né? Quando a gente acende, mas não a versão acabada. Todos os dias a gente precisa fazer atualizações. Assim como você faz no seu aplicativo, esse smartphone que está na sua mão, para que você tenha a melhor versão, a nossa versão está sempre melhorando. Né? O Natan está precisando de o celular dele está mais quebrado do que aquela, sabe aquela pacote de paçoca, aquela última? Pois é. Assim está o celular dele. E aí a gente está precisando, para ele poder estudar, né, tudo online. Eu tinha um tablet da Samsung, que eu parei de usar quando eu ganhei esse iPad da minha irmã. Aí eu falei, não, eu vou ressuscitar ele, vou mandar para o conserto. Eu não acho que ele vai para consertar. Ele tem gigantescos 16 GB de memória. Né? Não tem mais isso. Isso é coisa de pendrive, não é? Mas então não tem. Nunca foi atualizado. Né? Ali já não é nem o software, é o hardware que tem que ser atualizado, mas a gente precisa para poder funcionar. Aquele tablet da Samsung, gente, dava conta, né? Há 15 anos. Era muito bom, era top. Hoje não serve para nada. Né? Se ladrão me roubar que ele vê, ele bate em mim, porque ele falou, isso aqui não presta. Né? Compra uma coisa melhor, japonês. É o que ele vai falar. Então, como é que é uma pessoa pronta? Já que a gente está sendo transformado em quê? Qual que é o alvo final? Falamos do alvo que o Henry tem que alcançar. E todos nós temos que alcançar um alvo. Qual que é esse alvo? Romanos 8, 29. Olha o que a palavra de Deus diz. Onde você deve chegar? Pois, acho que vocês podiam ler. Vai, vamos lá. Olha só, imagina Deus com um monte de barro, de um lado está Jesus Cristo, o seu Filho, e esse monte de barro somos eu e você. Dia a dia, modelando, até que fique igualzinho Jesus. Aí você fala, eu estou lascado. Né? Além de ser um barro disforme, ainda com galhos, com pedras, com sujeiras e impurezas. Assim que eu me sinto diante dessa imagem. Mas é esse processo que a gente está. A gente vai estar pronto quando parecer-se com Jesus. Esse é o alvo final, é uma transformação. Jesus Cristo é a única versão pronta e acabada. É a única. Ninguém está pronto. Não tem idade que você fala assim, agora já está ok, eu posso me aposentar como cristão. Se aposenta no mundo corporativo. Mas da vida cristã, não. Até o último suspiro, a gente está em franco processo de transformação, precisamos de atualizações. Então, só Deus é. A gente está sendo. É a palavra de Deus que tem esse papel para ajudar a nos transformar e renovar a nossa mente. Né? A palavra de Deus, ela serve por quê? Porque nós sabemos, se a gente for se conformar com o mundo, a gente também vai ter que continuar em processo de mudança. Porque aquilo que era certo na sociedade antes, já não é mais. Vocês sabiam que adultério, por exemplo, que continua errado, né? No passado era crime. A pessoa podia ser presa por causa de adultério. Aí depois, mais para frente, adultério se falava assim, em boca pequena, né? Não pegava bem. Hoje em dia, a novela apresenta adultério de tal maneira que, se você bobear, você é crente e está torcendo para que o marido não descubra. Já pensou um negócio desse? Quantas vezes num filme você torceu pelo mal? Então, com isso, o mundo vai vendendo uma imagem que o feio não é tão feio assim. As coisas não têm tanto problema. O mundo muda, só que cada vez para pior, percebe? Cada vez piora. E a palavra de Deus, não, ela é eterna, ela é imutável. E a palavra de Deus nos dá segurança, porque como ela não muda, eu posso sempre mirar nela. Quem entrou de coma 20 anos e acordar agora, ele vai assustar. Eu falo assim, eu estou num outro planeta. Que mundo é esse em que eu acordei?
então, feito essas considerações, olha só que o apóstolo Paulo fala, né? Sobre o conceito, nosso tema, a série nossa sobre identidade. Olha o que ele diz no verso 3. Ele fala sobre o conceito que cada um de nós devemos ter sobre nós mesmos. 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Bom, a partir do verso 3, Romanos 12, quem conhece bem Romanos sabe que ele vai desenvolver o papel de cada crente dentro da igreja, segundo os dons, né, que cada um recebe da parte de Deus. A gente não vai tratar essa questão hoje. Eu quero me ater a esse pensar de si mesmo. Cada um deve pensar de si mesmo. O que eu devo pensar de mim mesmo? A tendência de qualquer um é de ficar nos extremos. Ou eu penso positivamente ou negativamente a meu próprio respeito. E a gente gosta de ficar nos extremos, e a Bíblia diz que a gente deve ter equilíbrio, né? O que é esse equilíbrio? É considerar tanto as minhas potencialidades, todo mundo tem, aquilo que você é bom, aquilo que você é forte, e também as suas fraquezas. Ninguém é só bom, ninguém é só forte, e ninguém é só fraco, né? Esse equilíbrio tem a ver com eu não me superestimar. Sabe aquele complexo de superioridade? É de gente que acha que é bom demais. Toda hora bate no peito e fala assim, eu sou zica. Né? Isso aí é o... E também não subestimar. Né? Aquele complexo de hiena. Né? Ó céus, ouvido, eu não presto. Desculpa aí, gente, deu um probleminha aqui. Sem isso, a gente vai ter problemas, né? Gente que é muito negativa sobre si mesmo, gente que não reconhece suas potencialidades, gente assim não é agradecida a Deus. Na verdade, ela tem um ressentimento secreto contra Deus. E, ao mesmo tempo, costuma invejar os outros. Quando as pessoas... Porque a confissão da inveja é uma das últimas confissões que as pessoas fazem. Às vezes é mais fácil confessar um pecado sexual do que a inveja que a pessoa alimenta. Né? É algo extremamente íntimo. Pense corretamente, você que anda por esse caminho. Né? Você é filho e filha de Deus. Gente, se a gente começar a pensar acerca de nós mesmos, a partir dessa verdade, de que Deus, Ele resolveu nos adotar, isso é fantástico. Eu já conversei com crianças adotadas que tinham a estima assim, absurdamente saudável. Porque o que ela diz? Falou assim, a minha mãe podia escolher qualquer uma, mas escolheu a mim. Já pensou desse jeito? Porque quando você nasce, não tem opção, ela não sabe o que vem. Se vem homem, se vem mulher, né? Se vem bonito ou se vem lindo, porque criança não nasce feia. Mas o adotado já não. E nós somos adotados em Cristo. Deus optou, e não apenas optou em adotar, porque hoje, se você quer adotar alguma criança, entra num processo lá no judiciário, de preencher papéis, conversa com o assistente social, mas é por aí, a despesa é muito pequena. É do combustível até você ir para a repartição. Deus, para te adotar, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Por causa de Jesus ter se despido de toda a sua glória, ter morrido, aquela morte horrenda e vergonhosa, é que eu e você podemos ser filhos de Deus. Não tem como.
O crente que vive numa estima arrastada, que vive com uma sombra sobre a sua alma, que não consegue enxergar nada, é que ainda, infelizmente, não entendeu quem ela é em Cristo. Porque quem entende tamanho amor não consegue se achar um lixo. Agora, gente que se acha demais, sabe, tomada de vanglória, acha que é superior aos outros, acaba atrapalhando a própria vida, e dentro da igreja é um desastre, né? Como atrapalha os relacionamentos. E gente assim, a pessoa não sabe, ninguém suporta. Quem realmente, eu sei que tem gente que brinca, né? Mais ou menos, brinca que é bom, mas ninguém suporta. Ninguém suporta os extremos. Somos não menos ou mais importantes que ninguém. Nós somos diferentes, apenas, somente isso. Tudo o que temos e somos deve ser usado para a glória de Deus. Porque por ser, não faz sentido nenhum. Todo ser, ele se justifica quando ele tem um propósito, ele cumpre esse propósito. Não faz sentido. Não faz sentido. Precisa entender, na condição de crentes no Senhor Jesus Cristo, você reconheça, primeiro, você não está pronto. Por isso, não se leve a sério demais. Quem não está pronto, é lógico, está suscetível a erros, né? Quando a gente usa um aplicativo e tem erros, você pode mandar lá, né, para o desenvolvedor, os erros que aconteceram. Às vezes, o próprio aplicativo pede, né, se você pode mandar automaticamente, e aí vai melhorando, é assim. Eu e você somos versão beta, demo, né? A minha identidade como filho de Deus, na verdade, está definida, desde o momento que, pela fé, eu recebi a graça de salvação, tá certo? Ao mesmo tempo, o processo de santificação é justamente isso, eu estou em transformação. Isso ajuda a gente a ser um pouco mais, ser mais leve conosco mesmo e também com o outro. Não levar tudo a ferro e fogo, a ser mais paciente com as pessoas. Tá certo? Algumas pessoas exigem de nós mais paciência que outros, mas é isso. Né? Então, você pare de reclamar e falar assim para as pessoas, cara, você não melhora nunca. Se você entende se melhora como ficar perfeito, aí você fala, não, nunca. Né? Eu estou melhorando. Espero, né? Espero que esteja. Né? Que você colabore com o Espírito Santo aí nesse processo, até que a gente chegue a se parecer com Jesus Cristo. Pergunto, e você deve responder para si, o que em você ainda é muito diferente de Jesus Cristo? Está aí alguma coisa que tem que ser renovada a partir daqui. O que é em você? Você olha para Jesus, olha para a sua vida, é aquele jogo dos 7.000 erros que a gente encontra, né? Jesus está aqui, eu aqui, aí você vai encontrando. Que tipo de pensamento, né, que você costuma ter e abraçar que não condiz com a sua posição de filho ou filha de Deus? Esse tipo de pensamento tem que ser mudado também, para que a gente possa, a cada dia, ir se assemelhando a Jesus Cristo, que é o objetivo final das nossas vidas. Você pode curvar sua cabeça, nós vamos orar. Eu e você estamos em processo de transformação. Podemos cooperar com o Espírito Santo e fazer o que diz a palavra de Deus. Renovar a mente. E não tem como renovar a mente se a nossa mente está tomada pelas ideias e os pensamentos e a filosofia do mundo aí fora. A única coisa que vai contra isso e pode nos ajudar é a palavra de Deus. Por isso, esse aqui vai ser quase um mantra nessa igreja. Nós vamos insistir na importância de você se debruçar sobre a palavra
de ler a palavra, meditar, estudar na palavra, e o Espírito Santo vai pegar essa matéria-prima e vai transformar a nossa mente, o nosso coração, e a gente vai pautar as nossas vidas pela palavra de Deus. E então, quando a gente for considerar a nossa própria pessoa, a gente vai descobrir que eu ainda não sou muito parecido com Cristo, mas eu sou muito diferente com aquela pessoa que Cristo encontrou no passado, porque Ele tem trabalhado na minha vida, e dia a dia eu me pareço um pouquinho mais com Jesus Cristo, o meu Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui, todos nós, como obras, como projetos artísticos, que estão sendo modelados por Tua própria mão. Sabemos, portanto, que ainda o Senhor não concluiu, nós ainda cá estamos, e nesse processo de transformação, de metamorfose, nós não queremos ficar empacados no mesmo estágio, queremos fazer como orienta a Tua palavra, como o Teu servo Paulo roga. Ó Deus, queremos apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ó Deus, e sabemos que esse sacrifício não será dessa maneira se a gente se recusar a renovar a nossa mente, para que o Espírito Santo nos transforme. Deus amado, nos ajude nesse processo. Queremos dia a dia, ó Deus, avançar nessa semelhança com o nosso Senhor Jesus, e então as famílias aqui dessa igreja vão poder se alegrar, a esposa vai ver no marido cada dia mais a imagem de Jesus, e o marido vai ver na esposa a imagem de Jesus sendo construída, e dessa maneira casamentos, ó Deus, se tornarão ainda mais bonitos, mais fortes. Os filhos verão nos pais um amor mais parecido com o de Jesus, ó Deus, uma conduta mais próxima daquela de Jesus, e assim vão poder crescer no lar onde tem em quem se espelhar, e as famílias vão se fortalecendo, porque vão vivendo num ambiente espiritual, onde Jesus Cristo é buscado, Jesus Cristo é honrado, Jesus Cristo está presente. Toma, Senhor, então, Deus bendito, em nome de Jesus. Eu quero de maneira especial clamar por aqueles que estão vivendo num extremo muito negativo, não conseguem enxergar nenhuma beleza em si. Eles olham para fora e se desgostam, olham para dentro e se desgostam. Deus, ajude-os a enxergar a si mesmo, segundo a maneira como o Senhor os enxerga, que eles possam descobrir as belezas, os dons que o Senhor tem confiado, e sobretudo possam enxergar a partir do amor que receberam de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos assim na Tua presença, e queremos seguir nesse processo tão lindo, onde quem manipula as nossas vidas, quem está modelando as nossas vidas, é o Criador do universo, é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus, amém.